Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso super canal. Eu sou o Professor Bill. Nós falamos aqui no canal de estruturas de concreto, metálicas, madeira e falamos de fundação também, com certeza. Então, se você é novo por aqui, se inscreva, compartilhe, curta aí os nossos vídeos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para você que já é de casa, apertem os cintos aí que nós vamos para mais um outro vídeo muito bacana, um vídeo engrandecedor que eu tenho certeza que vocês vão adorar e já estavam esperando com relação ao vídeo, aos dois vídeos anteriores que nós fizemos, né? Então, nós estamos aí numa sequência de vídeos na parte de estrutura metálica e nós estamos concentrando ali num assunto que gera sempre muita dúvida, que é o dimensionamento das placas de base de pilares metálicos e dos respectivos chumbadores. Então, a parte de estrutura metálica, de uma forma geral, é uma parte que não é tão bem explorada, tão bem trabalhada nos cursos de graduação e até pós também, né, infelizmente. Né? Na pós um pouco melhor, mas na graduação realmente é muito ruim. Né? E a parte de ligações, pior ainda. Né? Então, o pouco que vê de estrutura metálica é a parte de dimensionamento e a gente acaba percebendo, né, que a parte de ligações, ela às vezes não é nem mencionada. Né? Então, vocês vão ver no vídeo que é coisa simples, tá? Tem que ter atenção, tem que saber o que está fazendo, mas não é um bicho de sete cabeças. Nos vídeos anteriores, se vocês lembrarem, quem está chegando aqui agora pode procurar aí na listinha aí dos vídeos recentes, nós dimensionamos uma placa de base para uma coluna, onde a gente tinha apenas a carga de compressão, ou seja, uma base rotulada, por exemplo, né? Apenas carga de compressão NK. Num outro vídeo, nós dimensionamos os chumbadores, aprendemos a dimensionar os chumbadores, e agora, nesse vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente vai trabalhar uma placa de base, onde eu tenho, além da carga normal de compressão, eu tenho um momento fletor, que é típico das bases engastadas, ok? Então, apertem os cintos aí, mais um vídeo de muito aprendizado gratuitamente aqui para vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe aí com o pessoal, curta, comente, me fala aqui embaixo no final do vídeo, depois que você assistir, o que você achou. Dúvidas, escreve aqui, eu respondo todos vocês aí nos comentários, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fortaleça aí o nosso super canal, curtindo, comentando, compartilhando, né? Porque isso aqui é uma grande família aí, onde todo mundo gosta de estruturas e fundações. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso dimensionamento. Bom, pessoal, então, como nós falamos aí na introdução desse vídeo, nós vamos falar aí agora sobre o dimensionamento, né, continuar aquele assunto do dimensionamento das placas de base de pilares metálicos, né, com uma continuação natural da nossa discussão, né, então, para quem está acompanhando aqui os nossos vídeos, pôde já ver o cálculo dessa chapa de base, da placa de base, né, quando nós temos apenas a carga de compressão, né, a carga vertical, ou de compressão ou de tração, mas normalmente é de compressão, né, e num vídeo na sequência nós fizemos ali o cálculo dos chumbadores. E agora, nós precisamos avaliar também, né, uma placa aí de base, quando nós temos, além da carga de compressão, nós temos também um momento fletor, né, que é muito comum, principalmente ali nas bases engastadas, né, então nós já discutimos isso em outro vídeo, a diferença, né, e as utilizações ali de bases engastadas para pilares e bases rotuladas, né, e aí quando eu engasto um pilar na fundação, o objetivo principal ali é transferir momento fletor para a fundação, né, com a finalidade macro ali de quê? De oferecer uma rigidez maior para a estrutura, sem precisar mexer na superestrutura, né? Então, é uma forma de enrijecer, né, fazer apoios ali engastados na base dos pilares, e aí, obviamente, a gente tem que dimensionar a fundação para poder absorver esse momento fletor, além dos outros esforços, né? E no meio dessa confusão toda, né, no meio dessa situação toda, o que nós temos é a placa de base, cumprindo ali a sua função, como a gente já falou ali no vídeo passado, né, que é basicamente fazer essa transferência. Né? Então, essa transferência de esforços
entre o pilar metálico e a fundação ali de concreto, ela se dá por meio da placa de base. E os chumbadores têm aquela função, não menos importante, né, de manter tudo isso no lugar, né, de você chumbar aquele sistema ali na fundação, daí o nome chumbadores, né? Então, é manter aquela placa de base no lugar, de forma que não haja flexão ali na chapa, uma flexão exagerada, né, dentro, fora dos limites. Então, o chumbador põe isso tudo no lugar e a placa de base ela faz esse serviço ali da transferência. Né? Então, vocês vão notar aqui comigo que, basicamente, nós vamos fazer algumas adaptações para aquele cálculo que nós fizemos da placa de base nos vídeos anteriores. Tá? Então, eu vou começar aqui com esse desenho, tá? Que é muito ilustrativo. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho a carga normal de compressão e o momento fletor. Tá? E isso vai trazer para a gente, né, uma situação, pessoal, em que a gente tem algumas questões agora para calcular, né? Então, eu tenho uma sequência agora, né, de situações, tá? Vocês vão notar que o passo a passo vai ser basicamente o mesmo, né? Vai ser basicamente o mesmo, ok? A situação ela é bem semelhante àquela que nós fizemos só com a carga normal de compressão, ok? E aqui, esse desenho, ele não é uma novidade para quem está acompanhando aqui no canal, e para quem não começou a nos acompanhar agora, é só olhar aí o vídeo anterior do cálculo dos chumbadores. Esse desenho foi devidamente apresentado, né? E aqui, basicamente, quando eu tenho um momento fletor, né? Então, por exemplo, da forma que eu coloquei aqui, nós temos uma força de compressão, uma tensão, na verdade, uma tensão de compressão máxima ali do lado direito, né? E uma tensão lá do outro lado, que pode ser uma tensão de compressão menor, mas pode ser até uma tensão de tração, se esse momento fletor for muito grande, né? Então, eu costumo sempre falar em sala de aula, isso aqui é como se fosse o nosso pé, né? Os dedos do pé ali, o calcanhar. Então, alguém vem aqui e me empurra, né? Põe a mão nas minhas costas e me empurra, né? Então, eu vou ter lá nos meus dedos, na ponta dos meus dedos do pé, eu vou pressionar o chão de maneira mais forte, né? De maneira a manter o meu equilíbrio, né? O calcanhar ainda continua comprimindo o solo, né? O chão mais menos, e se esse empurrão for muito grande, o meu calcanhar chega a levantar, ou seja, a tração, né? Então, acaba que já não comprime mais, ele levanta, né? Então, vai depender da magnitude desse momento fletor. Então, é um exemplo simples que ajuda a entender isso aí de maneira super rápida, super tranquila, né? Então, nós temos uma tensão de compressão máxima, uma tensão de compressão mínima, que pode, inclusive, ser uma tração, né? Aqui nós temos algumas variáveis, né, como esse C, que é a distância ali da fibra mais comprimida, né, da parte mais comprimida da placa de base, até o ponto de tensão nula, né, que seria uma espécie de linha neutra. Aí tem o Azim, que é a distância ali do eixo do pilar até a resultante de compressão máxima, a força resultante ali de compressão, que está C sobre 3, né, ali da fibra mais comprimida. Tem o Y, que é o braço de alavanca, a distância entre as duas resultantes de compressão e tração, né? E tem o A1, que é a medida ali do eixo, né, do chumbador até a extremidade da borda, até a borda ali da placa de base, né? Bom, então, o que a presença do momento fletor, pessoal, vai acarretar, tá? O que a presença do momento fletor vai acarretar de mudança? Vamos dar uma olhada juntos. Ó, então, o cálculo das placas de base submetidas à compressão excêntrica é feito de forma que a tensão máxima solicitante não ultrapasse a tensão resistente do concreto do bloco de fundação. Isso acontecia também naquele exercício, naquele vídeo passado, onde tinha só a carga de compressão, né? Então, nós tínhamos que verificar, era até uma baliza, era um ponto ali, um divisor de águas, né? A tensão que eu vou aplicar ao concreto da fundação e não podia passar de um determinado limite. Aqui também nós vamos ter esse mesmo pensamento, esse mesmo embasamento.
ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso vai funcionar. Da mesma forma que no vídeo anterior, eu coloquei aqui para vocês um roteiro. Eu acho que fica muito fácil, muito simples de entender. Então, no primeiro momento, a gente vai obter os esforços que tem, né, proveniente ali da análise estrutural, ali no nosso pilar. Então, você vai fazer a sua análise manualmente, via F-Tool, né, via programa, softwares de estrutura metálica, enfim, você vai fazer a sua análise e vai tirar os esforços solicitantes característicos que estão solicitando, né, que estão acontecendo ali naquele pilar. Então, a gente vai tirar de lá o esforço normal característico e o momento fletor característico, ok? E também as dimensões do perfil, principalmente o D e o B. Lembrando que o D de dado é a altura total do perfil, né? Nos catálogos de estrutura metálica, a letra D é ela que representa a altura total do perfil, e o B de bola, que é o BW, né? É a largura da mesa do perfil, né? A largura do perfil, ok? Então, reparem que, para a gente fazer o cálculo da placa de base, o pilar metálico ele já tem que estar dimensionado, né? Então, ele já tem que estar dimensionado para a gente. Então, é uma etapa posterior ao dimensionamento do perfil do pilar, né? Então, eu pego os esforços, pego o perfil que eu dimensionei, o perfil que eu escolhi, né? E a partir daí, no passo número 2, nós vamos adotar dimensões da placa, que são, eu estou chamando aqui de B e L, né? O Bzão e o Lzão, de modo que o perfil se encaixe com folga no seu interior, sem causar problemas com a montagem, como, por exemplo, espaço insuficiente para apertar os chumbadores, né? Que normalmente o chumbador é de porca e rosca, né? Então eu preciso dar aquele torque ali, e o equipamento precisa, né? Inclusive o trabalhador também, precisa ter esse espaço para fazer essa alavanca, ok? No vídeo que nós fizemos só com carga de compressão, nós estimamos em função do tamanho do perfil, né? Que é isso que está pedindo aqui mesmo. No entanto, no finalzinho daquele vídeo, inclusive no vídeo de chumbadores, a gente falou também que existem algumas regrinhas, algumas dimensões mínimas para a placa de base que a gente pode ter em mente ao estimar isso aí, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, a gente vai adotar as dimensões B e L para a placa. Um requisito, por enquanto, é que o perfil se encaixe com uma certa folga dentro do interior dessa placa, ok? Num terceiro item, então reparem que o item 1, 2 e 3, basicamente, são os mesmos daquele dimensionamento que nós já aprendemos, né? No item 3, nós vamos verificar a pressão de compressão no bloco, no elemento de fundação, ok? Então, a tensão máxima no concreto, ok? Que eu estou circulando aqui agora, naquela oportunidade onde eu tinha só a carga de compressão, a equação era essa, era força sobre área, né? Então, a tensão que vai ser aplicada ali seria a força que o perfil metálico está introduzindo na chapa, dividido pela área da chapa. Só que agora, além dessa tensão normal, né? Além dessa tensão normal, eu tenho uma tensão aplicada ou gerada por conta do momento fletor. Essa parcela vai ser 6 vezes o momento fletor, dividido por B vezes L ao quadrado, ok? Então, nós temos a novidade, basicamente, ó, até coloquei para vocês como única diferença, é esse acréscimo de tensão que acontece no elemento de fundação devido à presença do momento fletor. Então, eu tenho a parcela oriunda do esforço normal, a parcela de tensão oriunda do momento fletor, eu vou somar e eu vou ter a tensão máxima que está sendo aplicada ali no elemento de fundação, ok? E aí, aquele parâmetro limite, ele permanece o mesmo. Olha só, a tensão no concreto não pode passar de 35% do FCK do concreto da fundação, tá? Então, esse FC máximo, que é a tensão máxima aplicada ao elemento de fundação, não pode extrapolar 0,35 do FCK da fundação. Se isso aqui for respeitado, nós passamos para o item 4, que é o que está falando lá. Né? Que, ó, caso o FC máximo, no caso aqui, né, se ele for menor, está tudo ok. Se o FC máximo, a tensão aplicada, exceder
esse limite de 0,35 FCK, a gente precisa revisar as dimensões da placa até eu ter isso aqui acontecendo, tá? Então, se eu, por exemplo, aumentar o tamanho da placa, eu aumento B vezes L, a área da placa, e aí as tensões ficam diluídas, né? Eu tenho tensões normais menores, ok? Bom, se eu me der por satisfeito, então, se esse comparativo de tensões estiver ok, eu vou para o item 5, onde eu vou calcular já o finalmente, que é a espessura necessária para essa placa de base, tomando-se o valor comercial imediatamente superior. Né? Então, a gente vai ter um número quebrado, e aí nós vamos adotar ali, dentro das dimensões comerciais, a primeira imediatamente acima. Ok? E aí, o que eu preciso para calcular essa espessura, pessoal, é muito simples, tá? É 2 vezes M, raiz de FC máximo sobre FY. Onde esse Mzinho vai ser a maior dimensão da placa, menos D, que é a maior dimensão do perfil, do pilar, dividido por 2, ok? O FC máximo é essa tensão máxima aplicada ao elemento de fundação, calculado anteriormente, no item 3, e o FY vai ser a tensão de escoamento do aço da placa, né? Nós podemos adotar aí o aço A36, nós podemos adotar o A572 grau 50, né? Então, normalmente, tá? Não é obrigatório, a placa de base ela segue o mesmo aço do perfil, né, da estrutura metálica ali de uma forma geral, tá? Até para facilitar a compra, né, e tudo mais. Mas pode ser diferente também, obviamente. Então, reparem, pessoal, que com esses 5 itens a gente consegue fazer esse dimensionamento, ok? E para a gente poder fazer uma aplicação, né, como eu sempre gosto de fazer nas minhas aulas, nos meus vídeos, eu trouxe aqui para vocês um exercício para a gente trabalhar, tá? Para encerrar o vídeo aí com chave de ouro. É o mesmo perfil aí daquele vídeo da carga normal, tá? É um perfil soldado, coluna soldada, 200 por 50. Lembrando que esse 200, tá? Vamos até anotar isso aqui, né? Esse 200 é o D, que é a altura do perfil, e esse 50 não é a largura do perfil. A gente está muito acostumado com base vezes altura, né? Então, lembrar que esse 50, quando a gente fala de perfil W, perfil soldado, de uma forma geral, né? Isso aqui é o peso, tá? O peso por metro. Então, esse perfil ele pesa 50 quilos por metro. Ah, Bill, quanto que é a largura? Aí nós temos que entrar num catálogo e pegar a dimensão ali da largura. Então, na nomenclatura do perfil, esses perfis que têm formato de I, né? O perfil W, o perfil CS, o perfil VS, o perfil CVS, enfim, né? Perfil H ou I, a nomenclatura é sempre assim, é o D e o peso por metro, ok? Bom, o esforço solicitante de compressão de 20 toneladas força. O aço da chapa, nós estamos escolhendo aqui o A572 grau 50. Lembrando que este aço ele tem uma tensão de escoamento de 345 MPa. A gente vai precisar desse dado ali daqui a pouco, né? Então, é uma propriedade muito importante desse aço aí. O concreto da fundação, vamos imaginar que seja um concreto de 15 MPa, né? Hoje em dia já não faz mais, né, fundações com 15 MPa, mas vamos adotar esse valor, vamos, né, supor que seja isso aí na nossa situação. E nós vamos ter como novidade o momento solicitante em torno do eixo Y, tá? De 300 kgf vezes metro, ok? 300 kgf vezes metro. Aqui eu vou até mudar, pessoal. Aqui eu quis colocar era o eixo X, tá? Então, o momento solicitante em torno do eixo X, por quê? Porque normalmente a gente posiciona o pilar, se bem que esse aqui é um pilar mais quadrado, não vai fazer tanta diferença. Mas normalmente, deixa eu fazer aqui um desenhozinho para vocês. A gente tem aqui o eixo Y, né? E aqui nós temos o eixo X. Quando eu tenho momento fletor nas duas direções, no caso de um pilar de canto, o pilar H, um pilar mais quadrado, é sempre muito bem-vindo, porque ele vai ter a mesma inércia nas duas direções. Como se fosse um pilar quadrado de concreto, né? Mas quando eu tenho momento fletor só numa direção,
a gente às vezes não precisa adotar o pilar H, um pilar quadrado, né? A gente pode adotar um perfil mais comprido, né? Um perfil I mesmo, e a gente vai colocar a maior dimensão dele no sentido do momento fletor, né? No sentido ali onde o pilar está sendo solicitado com o momento, né? Então aqui eu vou supor que é um momento fletor em torno do eixo X, tá? Mas como é um pilar quadrado, esse 200 por 50, um pilar, né, bem próximo do quadrado, não vai fazer tanta diferença. Mas só para destacar isso aí, tá bom? Que eu estou aproveitando aqui a situação. Bom, vamos seguir aquela mesma ideia, tá? Eu vou seguir aquele mesmo procedimento. Olha lá, eu tenho o NK e o MK, ali da minha análise, e as dimensões do perfil, tá? Algumas dimensões do perfil que a gente vai precisar aqui, tá? O D eu já tenho, que é o 200, e eu tenho um catálogo aqui, que eu estou compartilhando aqui com vocês, ó, o 200 por 50, vou até deixar aqui, olha lá. Tá vendo? Então, eu entro aqui no perfil soldado, ok? Catálogo, digitei no Google lá. E aí eu tenho, por exemplo, a massa, as dimensões, olha lá, o 200. Tá vendo? É o D. O B, que a gente vai precisar também, né, que é a menor dimensão, que é o BF, né, é de 200 também. Então, é um pilar no formato de H, um pilar quadrado, por isso que aquela questão do X e o Y não vai fazer diferença aqui nesse exercício, né? Faria diferença se eu tivesse um momento fletor numa direção só e eu escolheria um pilar que não fosse quadrado. Tá bom? Então, tá aqui as dimensões. Se a gente precisar de mais alguma, a gente vai voltar aqui no catálogo, ok? E aí, seguindo a nossa sequência, nós vamos adotar dimensões. Então, eu estou falando aqui com vocês de um pilar, tá? De um pilar onde o D é de 200 milímetros e o BF é de 200 milímetros. Então, da mesma forma que eu fiz lá naquele exercício passado, tá? No outro vídeo, eu vou adotar uma chapa de base de 500 por 500. Ou seja, eu estou seguindo aquela orientação de escolher, adotar essas dimensões de modo que o perfil caiba ali com uma certa folga dentro da placa. E o L igual a 500 também. Ok? Então, eu vou seguir aí essa orientação no primeiro momento. Então, adotei o B e o L em função das dimensões do meu pilar. Tá? No item 3, a gente vai fazer esse cálculo aí. Ok? Então, nós vamos calcular a tensão máxima a ser aplicada no concreto, que é NK sobre B vezes L, ou seja, a tensão normal oriunda da força de compressão, do NK. E agora eu vou somar a parcela oriunda do momento fletor, que é 6 vezes o momento NK, dividido por B vezes L ao quadrado. Onde L é a maior dimensão da chapa e B é a menor dimensão, nesse caso. Por os pilares, normalmente, o perfil é quadrado, a chapa tende a ficar quadrada também, tá? Então, se vocês quiserem adotar chapas sempre quadradas, facilita, né, nessas dúvidas aqui, né? E normalmente fica quadrado, até para distribuição dos chumadores, fica super bom, né? Ok? Então, ó, 6mk BL ao quadrado. Então, vamos fazer essa continha aqui juntos, ó. Essa tensão máxima no concreto, ela vai ser o NK, que é 20 toneladas, vou colocar 20.000 kgf, dividido por B vezes L, então eu tenho em centímetros, 50 vezes 50, então vai sair em kgf por centímetro quadrado, meu cálculo, mais 6 vezes momento fletor, 300 kgf metro. Eu vou colocar 300, com 2 zeros na frente, vira kgf vezes centímetro. Dividido por 50 vezes 50 ao quadrado. Vou pegar a calculadorinha, você que está assistindo aí o vídeo do professor Bill e já deu aquele joinha aí, já curtiu aí, já compartilhou, né? Vai fazer a continha junto comigo. Então, a gente tem lá 20.000, né? Dividido por 50 vezes 50, ok, dá 8, né? E a outra parcela eu tenho 6.
O valor ficou, então, 30 mil, né? O 300 virou 30 mil. Então, 30 mil, né? Então, vezes 6. E aqui eu tenho 50. 50 ao quadrado, dividido, dá 1,44. Então, eu tenho 8 mais 1,44, 9,44. Então, essa tensão máxima no concreto, ela é de 9,44 kgfm por centímetro quadrado. Esse valor, para ser aceitável, ele tem que ficar até 0,35 do FCK, né? Então, o 0,35 do FCK, que é 15 MPa, ou seja, 150 kgf por centímetro quadrado, ok? Eu vou ter, então, 150, 0,35 vezes 52,5. 52,5 kgf por centímetro quadrado. Ou seja, pessoal, 9,44 não excede 35% do FCK da fundação. Ok? Então, está tudo ok, tá? Eu posso usar essas dimensões da chapa de base, que eu tenho tensões no concreto sob controle, dentro dos limites. Estando tudo dentro do limite, a gente vai calcular, então, a espessura da chapa de base, que é o que nós queremos. Em planta, ela já é 500 por 500 milímetros. A gente precisa, então, calcular a espessura. Formulazinha: 2M vezes a raiz do FC máximo dividido pelo FY, que é a tensão de escoamento do aço. Né? O Mzinho nós não temos ainda, vamos calcular ele aqui do lado, ok? L menos D sobre 2, L menos D sobre 2, ou seja, 500 menos 200 dividido por 2, então dá 150. Então, nós temos um Mzinho aí de 150 milímetros. Ok? Então, 500 menos 200, 300, dividido por 2, 150. Fazendo em centímetros aqui a espessura, 2 vezes 150, ou seja, 15, né? Centímetros, vezes a raiz. Aqui eu posso colocar as tensões na unidade que eu quiser, desde que estejam iguais, porque vai cortar a unidade. Como eu já tenho a tensão máxima 9,44 kgf por centímetro quadrado, eu já vou colocar ela aqui, ó, 9,44 e está em kgf por centímetro quadrado, a tensão de escoamento que eu escrevi lá em cima, ó, de 345 MPa, eu preciso converter para kgf por centímetro quadrado, eu tenho que multiplicar por 10. Então vai ficar 3.450. Ok? Então eles têm que ficar na mesma unidade, porque vai cortar. Então a unidade da espessura vai ser a unidade do M de Maria. Ok? No final das contas. Então, o meu T, a espessura dessa chapa, que vai sair em centímetros, vai ser 2 vezes 15, 30. Já vamos colocar o 30 aqui. Dentro da raiz, 9,44. 3.450 dividido. Vou tirar a raiz desse negócio. Vou multiplicar pelo 30. A gente tem 1,57, arredondando, 1,57 centímetros, ou seja, 15,7 milímetros. Qual é a chapa que eu tenho ali comercialmente, imediatamente acima? 16 milímetros. Então, a minha chapa está dimensionada em 16 milímetros. Então, a minha chapa de base ela vai ser feita no aço a 572 graus 50. Em planta, ela vai ter dimensões de 500 por 500 milímetros e uma espessura de 16 milímetros. A placa de base está corretamente dimensionada. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo, é o que eu preparei para vocês com muito carinho, né, bem detalhadinho, bem esmiuçado, para que vocês apliquem aí nos projetos de vocês, elaborem planilhas Excel que automatize um pouco esse cálculo aí. Não é um cálculo longo, vocês viram que falta às vezes só isso ser bem explorado na graduação, em cursos específicos e tudo mais, concordam? Então,
Eu espero realmente que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida profissional. Para você que estava precisando e estava louca atrás dessa informação, eu espero que vocês tenham achado aqui e gostado e podendo utilizar aí no que vocês precisam, ok? Eu venho com mais vídeos muito em breve, então se inscreva aqui, vai lá no sininho, ativa ele para todas as notificações. Assim que o professor Bill colocar um novo vídeo, vai aparecer para você a notificação imediatamente, você não perde nada, você acompanha todo o conteúdo que eu tenho preparado aí para vocês. Lembrando que em 2023 agora nós retomamos esse canal que estava ali moribundo, né? Esse canal que estava ali morrendo, nós retomamos com força total. Tem vídeos maravilhosos e virão muitos aí pela frente. Muito obrigado por ficar aqui comigo até esse momento, tá? Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo.